Olá, galerinha. Aqui é a professora Thalita de Educação Física e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo do terceiro bimestre, que são esportes. Nos últimos capítulos, nós falamos sobre as diferenças entre esportes e as características de esportes. Então, coloquei aqui do lado para vocês darem uma olhada. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só vocês entrarem na aula passada, que tem videozinho também. Bom, vamos voltar na questão das características dos esportes. Então, eu falei para vocês as diferenças entre jogos e esporte, para vocês não terem mais que ficar falando para mim que queimado é esporte. Lembra disso? A gente vai voltar um pouquinho sobre quais são as características. Ou seja, para ser um esporte, precisa ter o quê? Então, nós vimos que, para ser esporte, vimos na aula anterior, é necessário que a atividade possua regras fixas. Ela precisa ser organizada por um órgão regulamentador, uma federação, uma confederação, um comitê internacional, dentre outros. Tem que ter campeonatos, são competitivos, e o participante, ou seja, aquela pessoa que está ali praticando, é chamado de atleta, ok? Além disso, existem órgãos internacionais que eles organizam para a gente poder ter uma definição mais completa sobre o que é o esporte. Além dessas características que eu coloquei para vocês na aula anterior, também, para ser um esporte, é necessário que não prejudique nenhuma criatura viva. Ou seja, está prejudicando alguma criatura, não pode ser considerado esporte. Ele também não pode depender de equipamentos de um único fornecedor. Então, eu, Thalita, criei um esporte e, malandramente, só eu posso vender, só eu sei fazer os equipamentos ou a bola específica daquele esporte, então só dá para comprar comigo. Então, lembra, o esporte ele tem que ter as regras fixas e ele é praticado em qualquer local do mundo. Se todo mundo do mundo inteiro tiver que comprar comigo, eu estou monopolizando, e isso não pode. E ele não pode depender apenas da sorte. Ele tem que ter o que a gente chama de fundamentos. Fundamentos técnicos, ou seja, quais são as habilidades específicas, né? Quais são os movimentos específicos para a gente poder realizar aquele esporte. E tem que ter fundamentos táticos. Qual é a organização que eu vou ter dentro daquele jogo, utilizando aqueles movimentos específicos da melhor forma para que eu ganhe, ok? Bom, então, como vocês viram no início da apresentação, a gente vai falar sobre tipos de esportes. Então, os esportes eles podem ser classificados da seguinte forma. Então, se a gente for levar em consideração o órgão internacional que eu falei para vocês no slide anterior, que é o Sport Accord, ele fala que a classificação dos esportes pode ser físico, mental, motorizado, apoiado em animais e de coordenação. Então, o que a gente chama de esportes físicos? Todos que têm uma predominância, ou seja, que eu utilize mais o físico para realizá-lo. Então, exemplos desse, temos o atletismo, como a gente está vendo aqui o Bolt, mas também poderia ser futebol, vôlei, qualquer esporte, e a gente já sabe quais são as características importantes para ter um esporte, que a gente utilize muito mais os aspectos físicos do que os outros aspectos. Bom, um esporte que tenha predominância mental, um esporte considerado mental. A gente tem o xadrez. Na aula passada, a gente também falou por que o xadrez era esporte. Qualquer dúvida, volta na aula passada e dá uma olhadinha lá. Mas ele é um esporte predominantemente mental, porque você precisa estudar as estratégias, você precisa saber a movimentação das peças para que você possa traçar as melhores jogadas. Um esporte motorizado é aquele que precisa de um equipamento, de um automotor, certo? Aqui no caso eu coloquei para vocês a Fórmula 1, mas poderia ser Fórmula Truck, poderia ser competição com moto, qualquer esporte que tenha um veículo motorizado, ok? Ele também poderia ser apoiado em animais, como o hipismo, que está aqui no canto superior direito, que é também um esporte olímpico, apoiado em cavalo.
e pode ser um esporte de coordenação. Entraria aí também o bilhar, mas aqui eu coloquei para vocês como exemplo a bocha paralímpica, que é um esporte paralímpico, ou seja, nas Olimpíadas de pessoas com deficiência, que é um esporte de coordenação. Você tem que acertar a bola e tem uma série de coisas. Bom, esse é um tipo de classificação. Tem vários, pessoal. Esse segundo tipo que eu vou mostrar para vocês é o que a gente vai utilizar aqui nas nossas aulas. Por que que a gente vai utilizar eles? Bom, eu sempre falo para vocês que eu não tiro o conteúdo da minha cabeça, que eu tenho um currículo para seguir. Então, a gente teve uma mudança curricular, eu falei com vocês rapidamente no início do ano, e a gente, hoje em dia, tem um outro documento que organiza o que é para ser dado para vocês na escola, que se chama Base Nacional Comum Curricular. Na Base Nacional Comum Curricular, que vocês podem acessar através do Google, tem todas as disciplinas de artes, educação física, matemática, português, enfim. Na de educação física, a gente classifica os esportes da seguinte forma. A gente tem esportes de marca. O que são esportes de marca? São modalidades que se caracterizam por comparar os resultados registrados em segundos, metros, quilos, né? Ou seja, entram aí atividades como patinação de velocidade, todas as provas do atletismo, remo, ciclismo, levantamento de peso, conforme eu coloquei aqui o exemplo para vocês, desse carinha aqui, ó, fazendo o maior esforço, levantando peso, tá? Levantamento de peso é uma modalidade olímpica que é diferente da prova do atletismo chamado arremesso de peso, tá bom? São duas coisas diferentes. Temos esportes de precisão que se caracterizam por arremessar ou lançar um objeto, procurando acertar um alvo específico, estático ou em movimento, comparando-se ao número de tentativas empreendidas à pontuação estabelecida em cada uma da tentativa. Nossa, Thalita, facilita isso aí pra gente. Quais são os exemplos? Bom, a gente tem como exemplo a bocha, que eu coloquei lá no slide anterior, a bocha paralímpica, golfe, tiro com arco, que é esse que eu coloquei aqui, ó, do ladinho do levantamento de peso para vocês verem, tiro esportivo, dentre outros. Esportes técnicos combinatórios. Reúne modalidades nas quais o resultado da ação motora é comparado à qualidade do movimento. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu tenho que ter uma excelência naquele movimento. Além de eu dominar o fundamento, eu tenho que ter graciosidade. Onde a gente vê isso? A gente vê isso nos seguintes esportes: ginástica artística, ginástica rítmica, nado sincronizado, patinação artística e o exemplo que eu coloquei aqui para vocês, saltos ornamentais. É aquele que a gente pula lá no trampolim da piscina e mergulha na piscina, certo? A gente tem também esportes de rede, quadra, rede ou quadra dividida e parede rebote. O que significa isso? São atividades que caracterizam-se por arremessar, lançar ou rebater a bola em direção a setores da quadra. Então, aqui eu coloquei para vocês como exemplo o vôlei de quadra. Bom, se o vôlei de quadra é um exemplo de esporte de rede, quadra dividida ou parede de rebote, também são exemplos o vôlei de praia, tênis de campo, tênis de mesa, badminton e peteca. Esses são exemplos de esportes de rede. Esportes de parede ou rebote também a gente pode colocar a pelota basca, raquetebol, squash e outros. Bom, a gente também tem esportes de campo e taco, que são esportes para você rebater a bola, entendeu? Você rebate a bola para um adversário, o mais longe possível. Aqui eu coloquei para vocês como exemplo o beisebol, mas também podia ser o cricket, o softball. São só alguns. A gente tem esportes de invasão ou territorial, que são esportes que se caracterizam por comparar a capacidade de uma equipe, ou seja, de introduzir ou levar uma bola, um instrumento, a uma meta ou setor da quadra.
Então, eu vou ter que, para eu conseguir fazer a pontuação, alcançar o meu objetivo, eu tenho que passar pelo território adversário para eu poder conseguir fazer a pontuação. Então, a gente tem o futebol, que vocês adoram, mas também a gente tem o basquetebol, frisbee, futsal, futebol americano, handball, hóquei na grama, polo aquático, rugby, tudo são exemplos de esporte de invasão territorial. E temos os esportes de combate, que se caracterizam por disputas nas quais os oponentes devem ser subjugados com técnicas e táticas que utilizam estratégias de desequilíbrio, contusão, imobilização, ou seja, o que a gente conhece como lutas. Judô, boxe, esgrima, taekwondo, todas as lutas, elas se enquadram como um esporte de combate. Bom, galerinha, e agora? O que a gente vai fazer? Thalita, você falou um monte de classificação, tá meio confuso pra gente. A gente vai fazer agora uma tarefa lá na plataforma que a gente vai tentar identificar quais são os tipos de esporte. Qual é a classificação que a gente vai utilizar, pessoal? A gente vai utilizar essa última classificação para a gente começar a organizar isso na nossa cabeça, tá bom? Qual foi a última classificação? É a classificação que norteia o nosso currículo, que é a da Base Nacional Comum Curricular. Bom, muito obrigada por vocês estarem comigo até agora. Vejo vocês na próxima aula. Boa tarefa. Qualquer dúvida, deixa lá nos comentários para mim na plataforma. Beijos, beijos, beijos. Tchau!